Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre o tempo de Deus. Antes de começar, gostaria de pedir que ouça o meu áudio no WhatsApp até o fim e compartilhe. Ouça meu vídeo no Facebook, curta e compartilhe. E ouça o meu vídeo no YouTube, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá certo? Só com a ajuda de vocês conseguiremos transformar esse grande projeto num grande trabalho missionário para trazer pessoas a Deus. Mas para isso eu preciso da ajuda de todos vocês, tá certo? Queridos irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Muitas vezes você faz uma oração e pede algo a Deus. Aí você vai fazer tal coisa e aquilo que você pediu não acontece naquele momento. Então você fala, por que Deus não me ouviu? Por que ele não quis que eu conseguisse tal coisa, tal emprego, né? Às vezes tem algum motivo, né? Às vezes o motivo é porque não era aquele emprego para você. Você estava procurando um caminho errado que iria fazer mal para a sua saúde, para o seu corpo, que ia te causar consequências graves. Então Deus o livrou dessa situação. Não é o momento de você ir trabalhar. Então, queridos irmãos, que nem já contei para vocês algumas vezes a história do rapaz que queria um emprego, foi lá, falaram que o emprego era dele. Mas na hora que ele falou que não iria trabalhar aos sábados, né, porque ele não trabalhava aos sábados, deram para trás e contrataram o outro. Ele foi, depois ele conseguiu trabalho em outro lugar, e alguns meses depois que ele estava trabalhando, aquela empresa que ia contratar ele extinguiu aquele cargo que ele ia concorrer. E quem foi contratado no lugar dele e outras pessoas que já trabalhavam na empresa foram demitidas, porque o cargo foi extinto. Então quer dizer, se ele tivesse entrado naquele emprego, ele teria sido demitido. Então Deus deu a ele um livramento por ele guardar o sábado, por ser obediente a Deus, né? E por saber esperar o tempo certo. E agora ele estava empregado, num bom trabalho, ganhando um pouquinho a menos que ele ia ganhar lá, mas com o tempo ele poderia ganhar igual ele ganharia lá, né? E o importante é que ele estava ganhando, que ele estava empregado, né? Então, o tempo de Deus, ele é quem sabe. Deus faz a coisa na hora certa, no momento certo. Mas hora certa e momento certo é diferente? É diferente. Hora certa significa naquele momento que tem que ser. Agora, o momento certo já é um pouco mais... tem a ver com a pessoa, né? Com, a, com o momento que a pessoa precisa realmente, né? Está preparada para aquilo, né? Então, Deus ele é completo, né? Ele não só, como é que fala? Ele faz a coisa na hora certa, né? Mas com o emprego certo. Então, por exemplo, você quer o emprego, ele vai te dar o emprego, mas vai ser o emprego certo, na hora certa, entendeu? Então, que nem eu quero ser professor. Não sei se essa é a direção que Deus quer para mim, mas é o que eu amo fazer, então eu estou lutando por isso. Então, se for da vontade dele, ele vai atribuir algo esse ano. E ele vai atribuir aonde ele achar que é melhor para mim, não onde eu quero. Por mim, eu atribuiria aqui na escola de Itaiaçupeba, mas que é pertinho daqui, 3 quilômetros, 4, depende pelo caminho que eu for. Porém, para mim, é... mas precisa ver se é o melhor para mim no momento. Então ele vai arranjar o melhor para mim e o pego certo para mim, na hora certa. Eu tenho que aprender a esperar, né? Deus não criou o relógio. Deus criou o relógio? Não, quem criou o relógio foi homens. Deus não marca horas, né? Então, Deus não marca horas, momentos, não, ele só marca dias, né? Deus criou dia, então dia e noite. Então, houve tarde, manhã e foi o primeiro dia. Houve tarde, manhã, houve o segundo dia. A Bíblia não fala muito em horas, né? Então, fala em meses e fala em dias, mas não fala em horas, né? É o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, nono, décimo segundo mês. Agora, os meses e eram dias. Agora, não falava em semanas, não falava em horas, né? Então, o tempo de Deus é diferente. Ele vai fazendo o que tem que ser.
tá? Então, para Deus, não tem, tem que ser hoje, tem que ser amanhã, não, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, tá certo? Deus sabe o momento correto. Se ele não quer, tem algum motivo, como eu já contei para vocês no meu próprio testemunho, né? Eu trabalhei em 2013 como professor, ganhando dinheiro. Aí em 2014 trabalhei também. Aí daí para frente eu parei. Aí depois eu cursei pedagogia, né? Eu cursei pedagogia em 2018, né? Agora. E aí foi quando eu fiz estágio e eu pedi para continuar lá como voluntário. Então eu fiquei trabalhando como professor. E aí depois pediram para que eu não fosse mais, porque não era permitido, né? Ele tinha permitido que eu ficasse lá como voluntário, mas não era permitido. Então eu podia pegar mal para ele, né? Se fosse supervisora lá e tudo mais, né? E aí depois disso eu não trabalhei mais, até agora, nós estamos em 2024. Então isso aí já faz 6 anos. Aí eu falo para você, por que que eu não estou trabalhando? É porque eu não quero? Não, Deus não quis, não chegou o momento. Então pensa bem, se eu tivesse trabalhando a minha mãe também, aonde nós estaremos? Em São Paulo, vivendo naquela barulheira. Não sei se eu teria encontrado esse caminho de Deus estando lá, que eu encontrei, né? Mas Deus me guiou no lugar certo, no momento certo, na hora certa, para que eu pudesse ter a minha transformação, a minha conversão, o meu batismo, e pudesse estar morando nesse paraíso que eu estou morando aqui, esse sítio, né? Se eu estivesse trabalhando, com certeza eu estaria em São Paulo, não estaria aqui. Se minha mãe estivesse trabalhando, a gente estaria em São Paulo. Então, foi da vontade dele que a minha mãe saísse da escola, lá que a empresa saísse, né, que era terceirizada. Foi da vontade de Deus que eu também não estivesse trabalhando. E que meu pai já era aposentado, para que nós viéssemos para cá, ficar livre da pandemia. Poder, né, nós não pegamos Covid na fase crítica, né, e eu não peguei. Minha mãe e meu pai pegaram, mas pegaram já depois, já tomado várias doses da vacina, né, já tinha tido um outro controle, né? Então, então já não pegaram a fase crítica, né? Então, queridos irmãos, se eu estivesse trabalhando, eu não estaria aqui. Então, Deus me livrou do trabalho e me trouxe para cá. Ele preparou a casa aqui para que eu pudesse habitar. Porque a casa aqui antes chovia mais dentro que fora, não tinha televisão, funcionava um, dois canais, a cama pegava na estrada, não tinha conforto a casa, porque era um. Não era, era uma casa, não era barracão, era uma casa realmente de alvenaria, tinha laje e tudo. Mas, mas não era uma casa que tinha aquele conforto, assim, porque era uma casa para estadia de uma semana, 3 dias, 4 dias, né? Não era para morar. E Deus foi preparando. Então, eu comprei, antes de acontecer a pandemia, eu já tinha comprado cama nova, eu já tinha comprado travesseiro novo, já tinha geladeira nova, já tinha máquina de lavar nova, tanquinho novo, fogão novo, armários. Eu já tinha posto uma internet de celular mais fraquinha, mas que dava para quebrar um galho, né? E aí eu já tinha, como é que fala, é, posto TV, né, da Claro TV, né, que já tinha vindo negócio de sair sinal digital, como aqui não pegava digital, coloquei a antena da Claro, então eu tenho aqui, eu pago 215 por mês, tenho vários canais, embora não ando assistindo nenhum, né, eu ando assistindo só mais no tempo mesmo, né, e SBT assim, mas eu tenho, então Deus preparou que tivesse a televisão com imagem digital, que antes não dava para ver nada, pegava dois canais, você não via praticamente nada, você mais ouvia do que via, né? Então ele preparou uma imagem nova, ele preparou a casa com telhado em cima para que não chovesse mais dentro da casa, ele preparou a casa com grades nas janelas e portas para ter mais segurança, né? Então ele preparou tudo, a casa com televisões finas, né? A gente tinha televisão de tubo, já tinha queimado todas, só tinha uma quando a gente veio para cá. Então ele preparou a casa totalmente. Então a casa já tinha armários para pôr mantimento, já tinha uma outra situação, né? Então Deus preparou tudo para a gente, que a gente pudesse ter cômoda, tudo, para que a gente pudesse morar aqui. E nós viemos para cá com toda a confiança que a gente tinha como ficar aqui. Compreende, queridos irmãos?
Então, Deus preparou tudo de antemão. Por quê? Porque era aqui que era pra gente estar. Então, se eu estivesse trabalhando, eu não estaria aqui. Então, olha só a mão de Deus. Será que Ele quer que eu vá trabalhar agora? Se for da vontade dEle, eu vou. Se não for, eu não vou conseguir nada. Eu tenho que aceitar, porque a vontade de Deus é melhor para mim. Não adianta eu insistir. Se não é da vontade dEle, não é da vontade dEle. Então, eu tenho que respeitar, porque Ele vai fazer no momento certo. Né? Ou seja, se eu estivesse trabalhando, eu estaria no meio da pandemia. Não sei se eu estaria vivo agora gravando uma mensagem para vocês. Entendeu? Então, queridos irmãos, nós temos que aprender a esperar na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é diferente da nossa. E ela é em tempo diferente do nosso, tá certo? E é muito melhor a vontade dele do que a nossa. Então, e outra coisa, quando a gente se batiza, nós estamos morrendo para nossa vontade, para nossa vida e vivendo a vida que Deus quer para nós. Então, eu me batizei, então eu vivo a vida que Deus quer para mim e não a vida que eu quero. A vida que eu queria era comer feijoada, era comer mortadela, pão com presunto, era não guardar o sábado, era estar trabalhando, né? Se eu for ver a vida que eu queria antes, era a vida que eu estava em São Paulo, na cidade. Eu sempre falava, eu jamais quero morar aqui, eu quero viver na cidade, eu gosto da cidade, né? Por quê? Porque eu tinha, como é que fala, qual que é a palavra? Eu tinha uma ilusão, né? Eu não queria sair do conforto. Na cidade, para mim, eu tinha conforto. Aqui, pra você ter uma ideia, eu tinha medo de morar aqui. Toda vez que eu vinha para cá, eu só ficava tranquilo quando a gente estava voltando embora para casa. Por quê? Porque eu ficava sempre apreensivo. Por quê? Porque é um lugar ermo, porque é um lugar tranquilo. E eu nasci e fui acostumado a viver no meio de pessoas, no meio de cidade grande, né? São Paulo, maior metrópole, a segunda maior metrópole da América Latina, né? Então eu nasci no centro da cidade, perto da Avenida Paulista, no hospital lá dos Matarazzo, lá em Humberto Primo, né? Então, é, eu, eu não queria ficar pra cá. Eu falava, não, imagina, eu quero viver aqui em São Paulo. E de repente, hoje em dia, eu sou outra pessoa. Eu estou vivendo a vida de Deus, porque Deus quer que eu more aqui e eu quero morar aqui. Entendeu? Eu não tenho mais nenhum pingo de vontade para São Paulo. Nenhum pingo que seja, nem um pinguinho, nada. Nada. Às vezes, claro, eu fico balanceado quando eu vejo a foto da minha casa lá em São Paulo, tudo. Me dá uma vontade de voltar, né? Tal, porque eu vivi a vida inteira lá, tenho um apreço sentimental pela casa. Mas o desejo de eu viver na cidade eu não tenho mais. Eu quero viver nessa paz aqui, nessa tranquilidade. Então eu não vou voltar para São Paulo. Entendeu? Eu não quero voltar. Né? Inclusive, eu tô tentando arranjar emprego, porque eu quero reformar a casinha que era do meu avô, já está reformada, mas preciso dar alguns retoques nela. Aí eu quero morar sozinho naquela casinha. Né? Eu preciso dar uns retoques, por exemplo, preciso dar uma aumentada no banheiro, porque o banheiro é muito pequeno, não dá nem pra pôr um box. Aí a gente toma banho, vai molhar tudo, aí tem que ficar secando, então é preferível ter um box lá. Então eu quero aumentar o banheiro, e mais importante do que o banheiro, eu preciso passar uma tinta térmica e colocar isopor no teto, porque lá é muito quente, porque não tem laje, é só o telhado. Então é para tirar aquele calor. Né? E quero pôr um telhadinho também, onde tem o tanque, que aí eu vou pôr uma máquina de lavar do lado para poder ter uma lavanderia, né? Então, queridos irmãos, eu estou me preparando para isso, mas eu quero morar aqui, eu não quero sair daqui, entendeu? Eu quero ter minha vida aqui, eu quero casar e viver com a minha esposa aqui. Eu não quero ter fazenda, eu não quero comprar um sítio melhor, né? Claro que eu gostaria de instalar uma piscina, fazer uma quadra de futebol, né? Isso é um plano que eu tenho, sempre tive e continuo tendo esse plano, mas isso mais para frente, né? Isso mais para frente, mas no momento o que eu quero é simplesmente viver aqui, né? E o que eu quero é que eu tenha minha família aqui, criar meus filhos aqui. Imagina, meus filhos para a cidade, para ser sedentário, para ser elétrico, não. Aqui eles vão gastar energia, aqui eles vão ter onde brincar, onde correr. Tem uma estrada aqui que deve ter o quê? Uns 200 metros de estrada, mais ou menos, talvez. É totalmente.
reta, onde pode andar de bicicleta, de patins, de skate, de patinete, né? Dá para jogar, botar rede de vôlei, jogar vôlei na estrada, dá para ter uma cesta de basquete, dá para jogar futebol. Então, vamos ter as crianças aqui para se divertir, lugar para brincar de pega-pega, de esconde-esconde. É o que eu quero. Eu quero que meus filhos possam correr, brincar e ser pessoas ativas, crianças ativas e não sedentárias de casa enfiadas no videogame, como eu fui a vida inteira, né? Eu tive infância? Tive, mas depois quando eu tive para cá, eu comecei a raciocinar. Quando que eu tive infância de verdade? Aqui, nesse sítio. Porque eu vinha para cá, eu tinha meu sobrinho, quando ele não vinha, vinha um amigo, e eu estava sempre jogando bola, estava sempre jogando vôlei, jogando basquete, brincando de esconde-esconde, brincando para lá e para cá. Eu tinha minhas primas aqui que moravam aqui, elas eram 4, eram 3, porque uma era pequenininha, tinha recém-nascida, e depois a mais velha, depois também não era muito de brincar, eu preferia mais ser séria, queria ser adulta antes da hora. Então, mas as outras duas a gente brincava, tudo. Então, eu tinha, aqui eu era criança. Agora em casa eu ficava enfiado o dia inteiro no quarto jogando videogame. Porque não tinha ninguém pra brincar comigo, eu era filho único, sozinho. E a casa não tinha espaço pra correr, entendeu? Assim, minha casa lá é grande, né? Tem é sobrado, né? Então, mas tem o terraço, tem tudo, mas mesmo assim é pouco para uma criança brincar, né? Então, eu prefiro, como é que fala? Aqui, sem contar que lá não posso levar meus filhos na praça, na rua, porque na rua é risco dele ser estuprado, de ser abusado, assediado, de oferecer droga. Agora aqui a probabilidade de oferecer droga é muito menor. Claro que tem uma grande probabilidade, né? Mas vamos fazer o quê, né? Mas a- aqui nós temos uma maneira melhor de lidar com as crianças, então as crianças vão para a escola, voltam, né? E eu quero criar eles dentro da palavra de Deus. Eles vão estar na igreja, vão estar fazendo escolinha na igreja, vão estar sendo instruídos a serem pessoas diferentes. E é isso que eu quero para minha vida, esses são os filhos que eu quero ter. Eu quero ter uma vida diferente, que meus filhos sejam diferentes do que eu fui, entendeu? Então, eu quero dar uma educação para eles. Meu pai e minha mãe deu uma educação para mim excelente, mas eu quero dar uma educação ainda melhor para os meus filhos, você entendeu? Ainda melhor do que o pai e a mãe me deu, pois eu quero ensinar eles a não roubar. Minha mãe sempre me ensinou a não roubar, a não pegar nada. Minha mãe sempre foi muito honesta, né? Mas eu quero ensinar eles a não roubar, quero ensinar eles a serem éticos, a amar o próximo, a não sentir rancor de ninguém, entendeu? Perdoar quem fizer mal, a não ter inimigos. Se alguém dá um tapa, dá uma face, dá outra face. Eu quero que eles cresçam com esse parâmetro, que eles sejam as pessoas já, que sejam é, servidores de Deus de berço, não eu, que me tornei servidor de Deus com 30 anos de idade. 33 anos, para ser mais exato, eu me batizei. A idade de Cristo, né? Então, eu gostaria de ter sido batizado já de berço, eu estava convivendo com essa vida adventista de berço, né? É uma pena que a minha mãe não era e continua não sendo, porque se ela fosse, eu teria tido uma outra educação, eu teria tido um outro caminho, com certeza eu não teria cometido vários erros que eu cometi na minha vida, por não ter tido um caminho, uma instrução melhor, por não ter tido uma criação diferente, que é o que eu não quero que os meus filhos passem por certas coisas que eu passei, né? Tá certo? Então, né, que são os bullies, né? Então, eu quero que os meus filhos tenham uma outra vida, que eles possam enxergar a vida de maneira diferente do que eu, né? Que eles possam ser felizes de fato, né? Que eles possam crescer, né? Ser bons estudiosos, fazer faculdade, ter sua família, então, mas eu quero que eles cresçam nesse parâmetro, com pessoas de bem. Eu não quero meus filhos dando trabalho para as pessoas por aí, não. Eu quero que meus filhos sejam um exemplo, né? Então, assim como eu fui um exemplo na escola, né? Eu fui. No início não, eu apontei tudo, mas no final eu fui um exemplo. Tanto que a diretora mandou minha mãe levantar no meio de todos os pais da escola, que ela fez uma reunião geral, que era despedida, né? Era a última reunião, porque estava se formando, né? E os alunos ia sair da escola, ia para outra escola, né? Fazer ensino médio. E aí ela pegou, minha mãe levantar e falou: queria que os filhos de vocês fossem igual o filho dessa mulher aqui. Então, para mim isso não tem preço. Eu tenho orgulho de dizer isso. Eu tenho orgulho de dizer isso. Para mim isso é uma coisa que
admirável, que eu quero que os meus filhos tenham a mesma situação, tá? Que eles sejam um exemplo, né? Por isso, eu vejo a educação que as crianças na igreja têm, né? São instruídas, né? Tudo mais. Então é isso que eu quero para os meus filhos. Uma vida totalmente diferente, tá certo? Então eu decidi viver a vida de Deus. Então eu aceito o tempo dele, eu aceito a vontade dele, e o que tiver que fazer, eu vou fazer. O sacrifício que eu tiver que fazer, eu vou fazer por ele. Porque ele se sacrificou por mim. Então, qualquer coisa que eu tiver que fazer é o mínimo que eu posso fazer para ele, como gratidão pelo que ele fez por mim. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos na Trindade. Dos Pais, dos Filhos e do Espírito, que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. Tá certo? Obrigado, queridos irmãos. Até mais. Ouça até o fim e compartilhe minhas mensagens.